E aí, gente, tudo bem? A pedido de algumas pessoas, vou fazer aqui um review, né, uma análise da Bíblia RCM, da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Essa Bíblia é uma Bíblia fenomenal, excelente, né? Provavelmente está aí entre as três Bíblias melhores que a gente tem, sem ser Bíblia de estudo, né? Que é o foco aqui que a gente dá nos nossos vídeos, né? Então vamos lá, essa daqui é uma Bíblia RCM, capa de couro, legítimo, né? Inclusive, infelizmente, ela não está mais sendo comercializada pela SBTB, né? Devido talvez à falta de procura, né? É um investimento muito alto que eles fazem numa capa de couro legítimo, uma Bíblia com a qualidade que essa tem, e a procura talvez não seja tão grande, né? Porque, infelizmente, a cultura bíblica da nossa nação caiu muito. Então, a gente prefere as capas de leão, as capas, né, de escudo, etc. A gente está comprando Bíblia pela capa e não pelos auxílios, né? E essa Bíblia da SBTB, ela é justamente RCM porque é referência, concordâncias e mapas. A gente fez o primeiro vídeo desse canal aqui falando a respeito de referências e concordâncias. A importância que a referência e a concordância tem para você fazer um estudo individual, né, sem ser com a Bíblia de estudo, tá certo? Uma Bíblia para você ter para o resto da vida, né? Então, assim, uma Bíblia para você ter o resto da vida, uma RCM dessa seria excelente, né? É uma Bíblia que tem um layout que nenhuma outra tem, porque, primeiro, ela coloca os versos, né, nessas margens laterais, né, tanto dentro quanto fora. E aí isso lhe dá espaço para fazer anotações, né? Então, é a única Bíblia que você vai conseguir esse tipo de espaço para fazer anotações. Claro, exceto aquelas Bíblias que já são feitas para fazer anotação, né? Que nenhuma delas tem recursos bons. Tem as margens e tudo, mas não tem recurso, né? Então essa daqui, além de ter as margens, tá? Ela tem os recursos. Outra característica dessa Bíblia é que o material dessa Bíblia provavelmente é o melhor material de Bíblia que a gente tem, né? É um material de muito boa qualidade, a folha, a impressão dela é feita na Coreia do Sul, né? Então é uma Bíblia que tem uma qualidade de material excelente, né? Tanto de impressão quanto de material de papel, né? A letra dela é uma letra também excelente, ela serve para qualquer pessoa, mesmo aqueles que têm dificuldade para a leitura de perto, né? Essa letra aqui seria uma opção para essa pessoa, porque ela é uma letra muito boa, muito confortável. Foi um dos motivos que fez com que eu escolhesse a Bíblia RCM para ser a minha Bíblia, vamos dizer assim, padrão, né? Aquela Bíblia que eu quero carregar comigo sempre, né? Eu uso duas versões dela, que é essa que eu tenho mostrado aqui, capa de couro, e essa daqui que não existe mais, que é uma versão com zíper, né? Essa daqui também não existe mais para vender, nem a capa de couro, nem essa versão com zíper existem mais, né? Olha só. Então, é uma Bíblia muito boa, tá? O que falar, então, daquela característica que nós sempre falamos, que é do banco de referências cruzado, né? O banco de referências cruzado da RCM é um banco muito bom, ele é um banco muito completo, ele tem mais de 30 mil referências cruzadas, tá? Mais de 30 mil referências cruzadas, tá certo? E não deixa a desejar de maneira alguma, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, lá em 1 Coríntios, tá? Porque 1 Coríntios é uma carta que geralmente traz muitas referências cruzadas, tá? Aí eu quero ir para 1 Coríntios para mostrar a vocês aqui e fazer uma comparação. 1 Coríntios 9, tá? Ó, tá aqui, 9 e 10. Eu vou comparar aqui com esse banco de referências cruzadas usado na Almeida Revista Corrigida nessa Bíblia do Obreiro Aprovado, tá?
que é uma Bíblia também excepcional. A Bíblia do Obreiro Aprovado é a única também que coloca aqui nessa margem e lhe dá um espaço, talvez, para você fazer algum tipo de anotação, né? Aqui em 1 Coríntios é porque tem muitos versículos de referência cruzada, não tem muito espaço, mas ó, como sobra. Mas não sobra do lado de dentro, da mesma margem, né? A diferença é que a RCM, ela traz duas margens, né, para cada coluna. Essa daqui não. As referências cruzadas dessa coluna estão aqui também, tá? Então, veja só. 1 Coríntios, né? Só para você ter ideia. Ó. 1 Coríntios 9, 21, tá? Vamos lá. 1 Coríntios 9, 21. Aqui você tem 1, 2, 3 referências cruzadas. 9, 21. Aqui você tem também 3 referências cruzadas, tá? Depois você tem 9, 22. 9, 22 você tem 1, 2, 3, 4 referências cruzadas. 9, 22 aqui você tem 2, tá? Isso aqui não significa que a referência cruzada da RCM, ela é, vamos dizer assim, menor do que o da Almeida Revista Corrigida aqui, da Obreiro Aprovado. Por quê? Porque pode ser que as referências que a Obreiro Aprovado coloca aqui, a da RCM pode estar em um desses versículos que ele cita aqui, ó. Aqui ele cita 4, aqui ele está citando só 2, mas pode ser que nessa referência aqui esteja o restante desses versículos, tá? Mas mesmo assim vamos considerar que ela seja menor, tá? Então no 9:22 ela é menor, tá? Aqui ele pula para o 9:24, aqui eu tenho referência no 9:23, então aqui ela ganha, né? Depois o 9:25, aqui você tem uma série de referências cruzadas, no 9:25 você tem 3 referências cruzadas, né? Não, aqui é 9:24, desculpa. 9:24, né? 9:25, uma série de referências cruzadas. Aqui no 9:25 você tem 1, 2, 3, tá? 3. Então, assim, como eu digo, não necessariamente significa que o banco de cadeias dessa daqui seja muito melhor do que essa. Depende da metodologia como se faz o banco de cadeias. Pode ser que aqui, em uma dessas referências, é que esteja o restante dessas aqui. O que acontece? Você pode organizar, isso já praticamente já está feito, né, por algumas editoras que ainda têm os direitos autorais. Por exemplo, no 9:25 aqui eu tenho Efésios 6:12, tá? E tenho 1 Timóteo 6:12, ok? Se eu for lá em Efésios 6:12, pode ser que ele esteja repetindo 1 Timóteo 6:12. Então, é uma questão de metodologia. Se eu vou ficar repetindo nas cadeias cruzadas, nas referências cruzadas, os mesmos versículos, ou não. Se eu aglutino a maioria dos versículos em uma cadeia, em um verso lá, e todas as outras que vão sendo referenciadas, eu fico indicando aquela que tem a maioria dos versículos, né? Me parece que a RCM usa essa estratégia de indicar o verso onde tem a maioria dos versículos, tá? E essa daqui, me parece que ela não tem muito essa metodologia. A metodologia dela é realmente ficar cega para as referências cruzadas, se elas têm lá ou não, e tentar colocar as referências que são do versículo, todas em cada verso que ela aparece. Então, por exemplo, em Efésios 6:12, talvez ele esteja cheio de referências cruzadas, inclusive repetindo essas aqui, né? O que na RCM ele indicaria o verso onde estão a maioria das referências cruzadas daquele assunto, entendeu? Então, assim, no fim das contas, nós podemos dizer que as duas Bíblias possuem uma excelente cadeia de referência cruzada, tá? Então, essa é a diferença da RCM, tá? Ela, além de ter as margens, ela tem uma excelente cadeia de referência cruzada, tá bom? A outra diferença aqui que eu queria trazer, e aqui realmente talvez seja válido a gente fazer um apontamento, é que a concordância da RCM, ela também é muito boa. Se eu não me engano, ela tem 160 e poucas páginas de concordância. 160 e poucas páginas de concordância é muita coisa, tá? É uma concordância muito boa. Inclusive, a RCM,
ela não é como a maioria das outras concordâncias, que ela traz, por exemplo, as palavras, vamos dizer assim, os verbos apenas no infinitivo, entendeu? Ela traz digamos assim, por exemplo, ó, amamentam, amamentarem. Na maioria das concordâncias bíblicas, ela vai trazer amamentar, e dentro desse amamentar vai estar esses dois. Eles não fazem essa subdivisão aqui pela flexão verbal, entendeu? Eles colocam geralmente o verbo no infinitivo, né? Por exemplo, salvar, né? Aí tem lá, salvaram, salvou-se, né? Então tem várias flexões dentro do mesmo item salvar, nas outras concordâncias. E tem salvação, que é o substantivo, né? Na RCM, geralmente ele traz também as flexões, quando elas são importantes. Então, é provável que aqui salvar tenha mais do que salvar e tenha mais do que salvação, certo? Pode ter salvaram. Vamos dar uma olhadinha aqui, para tirar a dúvida. Mas ela geralmente faz isso, tá? Se ela não fizer em salvar, ela está fazendo uma exceção. Santo... Vou pegar aqui, ó. Salvação, o substantivo, salvação. Tá vendo? Você tá vendo aqui, ó. Salva, salvação, salvação, salvador, salvador, ó. Salvar, salvará, salvo, salvos, salvou, tá vendo? É o que eu falei. Geralmente, nas outras concordâncias, todos esses itens aqui vai estar dentro do item salvar, porque eles são flexões verbais, né? Então, ela faz essa diferença, e às vezes a gente por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pega e vai comparar salvar aqui com o salvar de outra concordância. Aí lá no salvar de outra concordância é desse tamanho, e aqui o salvar é desse tamanho. Aí você diz, então ela tem menos. É porque lá não vai ter salvará, não vai ter salvos, entendeu? Não vai ter salvou, porque todos esses aqui vão estar dentro de salvar. Então você tem que comparar o salvar com as suas flexões com o salvar da outra concordância, para você ver como é que ela é. Vamos aqui na concordância da Bíblia do Obreiro Aprovado, só para a gente ver. Salvar. Salvação. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Como eu disse, ó. Salvar. Olha o tamanho dessa concordância de salvar, ó. Tá vendo? Ó. Só que ela não tem salvará, ela não tem salvou. Por quê? Porque está tendo tudo dentro do salvar, tá certo? Agora, salvação, sim, a gente pode comparar salvação com salvação. Ó, salvação com salvação, tá aqui, ó. Aqui, ó, salvação, ó. Então, a Bíblia do Obreiro Aprovado traz uma coluna inteira e esse pouquinho aqui. A RCM traz uma coluna inteira e esse pouquinho. Se você colocar essa parte aqui, ó, você vai ter uma coluna inteira e esse pouquinho aqui. Tá mais ou menos a mesma coisa. Então, é uma excelente Bíblia com relação à concordância, com relação à referência cruzada. E olha que eu estou comparando ela com a Bíblia do Obreiro Aprovado, que é uma das Bíblias que tem os melhores recursos que você pode imaginar, tanto de concordância quanto de referência cruzada. Por exemplo, onde é que a concordância dessa daqui vai ganhar da RCM? É porque aqui tem concordância também de alguns nomes que aparecem na Bíblia, e a RCM ela não traz. Por exemplo, se você procurar Abraão, se você procurar Moisés, você não vai achar, ela não tem concordância de nomes de pessoas, tá? Nomes de pessoas. Moisés. Vamos lá. Moderação, ó. Moeda, moer, moído, ó. Não tem, ó. Você não tem Moisés. Na concordância da Bíblia do Obreiro Aprovado, e que é modelo para algumas outras concordâncias,
você tem a concordância de nomes. Isso é muito bom, né? É uma falta que existe na RCM, mas que eu relevo diante da qualidade que essa Bíblia tem, né? Do material, da letra, da impressão, do material da capa. Mesmo a capa que não é de couro, ela dura uma vida inteira. Eu tenho uma RCM, não é RCM, é uma super legível, se não me engano, hiper legível, e a capa dela não é de couro, e ela já tem aí uns 10 anos e nem sequer soltou, escapelou, nem nada, né? Então, assim, e você tem esses excelentes mapas, né? Os mapas coloridos, naquela folha mais grossa e tal. Referência, concordância e mapas, RCM. Então, essa é uma Bíblia, né, da qual eu diria assim, se você escolher essa Bíblia para ser a sua Bíblia para o resto da vida, você está com uma excelente escolha. Eu digo assim, só para ter ideia, né, essa Bíblia do Obreiro Aprovado, né? Algumas pessoas poderiam escolher, mas você fica limitado, às vezes, porque você você sente mais cansativo uma letra dessa. Olha só a diferença da letra. Completamente diferente. Olha a referência cruzada. Completamente diferente o tamanho. Então, você tem maior condições, né, de leitura para quem tem dificuldade para ler de perto. E não só. Quem não tem dificuldade para ler de perto, sua vida vai se sentir muito mais à vontade lendo essa do que essa. Isso significa que você vai ter muito mais capacidade de tempo de leitura dessa daqui do que dessa. Por quê? Porque vai cansar menos. Então, isso tudo é importante. Às vezes você já não consegue ler a Bíblia, às vezes você está tentando começar a ser um leitor, vamos dizer assim, um leitor diário da Bíblia. E aí você tem uma Bíblia com a letrinha pequenininha, a letrinha, né, ali já lhe cansa, já lhe dificulta, né? E aqui não, você tem uma letra excelente. Claro, ela é uma Bíblia um pouco maior, né? Eu realmente festejaria muito se a SBTB lançasse uma RCM menor. Ela diminuiria só um pouquinho o tamanho da letra, daria tranquilo, né? Seria talvez a melhor Bíblia que nós tivéssemos no mercado, porque, na minha opinião, porque eu não sou muito chegado à Bíblia um pouco grande, mas resolvi ficar com ela justamente por causa do conforto de leitura. Ela me possibilita ler mais, sem me cansar tanto, tá certo? Então, gente, essa é a RCM, referência, concordâncias e mapas, tá? Na minha opinião, está entre as 3 melhores Bíblias que a gente tem no mercado, tá certo? As 3 melhores Bíblias que a gente tem no mercado, uma impressão excelente, as letras de Jesus em vermelho é sem igual, tá? Sem igual, não tem nenhuma outra impressão que chegue perto dessa, tá certo? Aqui tá um pouquinho piscado, eu tenho uma novinha ali na caixa, que eu nunca usei, está guardada aí para um tempo futuro, né? Além da de zíper, né? Olha só. É isso aí, gente. Bíblia RCM, referências, concordâncias e mapas, com 2 fitilhos, né? Uma ótima escolha para aqueles que querem uma Bíblia para o resto da vida, tá? É isso aí.